Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que a gente consegue realmente ter um telescópio por menos de R$ 400 sem ter dor de cabeça? Bom, muita gente me pergunta, chega querendo começar na astronomia e quer logo um telescópio e quando vê o preço acaba desistindo porque ouve sempre que o telescópio barato não presta. As pessoas me mandavam vários links, vários produtos e me perguntavam: esse telescópio presta? Um telescópio por menos de R$ 400? E eu nunca tinha testado. Nós vamos fazer o processo completo de ser abordado por um anúncio, olhar o que aquele anúncio diz, fazer alguns comentários sobre as características daquele anúncio, fazer a compra e fazer o acompanhamento. Então vamos lá comigo? Roda a vinheta. Então, será que um telescópio por menos de R$ 400 presta? Essa pergunta todo mundo me faz e eu não sabia responder até então. E a gente, para ser o mais verdadeiro e justo possível, a gente tem que ser honesto e dizer: olha, não sei, não testei. Então dessa vez eu tentei testar, né? Só que não só testar, é tentar fazer também com que a pessoa que nunca comprou um telescópio na vida possa ver quais são os aspectos que ela precisa prestar atenção na hora de escolher um telescópio. Então esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos onde eu acompanho desde o comecinho da compra até a chegada, depois um unboxing e depois um teste. Isso tudo para a gente poder realmente responder a pergunta dos amigos, né? Que sempre chega: se meu filho está querendo aprender astronomia, gosta muito, e aí, quando vai olhar o preço, desiste. Então, a gente às vezes é preconceituoso em dizer que telescópio barato não presta, até porque a gente tem motivo para isso, por conta que uma boa qualidade ótica exige um investimento maior, e não só isso, a estabilidade da montagem, o acompanhamento e vários outros recursos que faz com que um telescópio seja produtivo, né? Consiga produzir astrofotografias, também causa um conforto na observação. Então, é isso que eu vou tentar fazer hoje. Então, vamos dar uma olhada nesses telescópios que o pessoal chama de telescópio de criança, ou chega para você com esse link, aí quando você vai ver um telescópio abaixo de R$ 400, será que um telescópio abaixo de R$ 400 funciona bem? Vamos dar uma olhada nesses anúncios, né? Bom, então o que foi que eu fiz? Eu procurei no AliExpress um vendedor que eu já tinha costume de comprar acessórios de astronomia. Até na época que eu comprava, eles não vendiam telescópios, certo? Então eles passaram a fabricar alguns tipos de telescópios. E como se tratava de um fabricante responsável, pelo menos foi toda a impressão que eles me passaram ao longo desses 2, 3 últimos anos. Então eu resolvi apostar, fui procurar para ver primeiras especificações, tá certo? Então eu resolvi dar uma olhada no AliExpress, né? Então no AliExpress eu pude ficar observando um modelo mais barato da Svebony, que é esse fabricante que eu falei para vocês. E aí eles têm esse refrator de 60 milímetros, tá? Hoje, né, no momento em que eu gravo esse vídeo, dia 13 de janeiro, ele está numa promoção de R$ 366,48 centavos, R$ 366,48 centavos. E olha só que interessante, esse telescópio, ele caiu o preço dele nas últimas semanas, não só pelas ofertas, né, mas também pela cotação do dólar. Então, se você observar aí, a cotação do dólar hoje, né, hoje dia 13, são 19 horas aqui no Ceará. Então, 22 horas horário de Greenwich. Então, você está vendo que a cotação do dia foi fechada a R$ 5,10. E nos últimos dias houve variações de cerca de 5,45. Então, o dólar teve um pico aí um pouco antes do dia 8 de janeiro e que chegou até R$ 5,45 e depois foi caindo. Então, eu aproveitei essa baixa para tentar fazer esse investimento, que é o que? Adquirir um telescópio desse abaixo de R$ 400, ver se presta e poder recomendar para meus amigos. Então, o que eu estou fazendo aqui não é o modelo, mas pelo menos como eu fiz para ajudar os meus amigos que chegavam para mim e perguntavam: olha, esse telescópio presta, é para eu ajudar minha criança, meu filho, a começar a gostar de astronomia e tudo, será que vale a pena esse investimento? E eu dizia: não sei. Mas também dizia assim, um telescópio barato também era problema, porque desde quando eu entrei na astronomia eu ouvia muito falar nisso.
Então eu decidi dar um voto de confiança para esse fabricante, Svebony, e procurar algum modelo refrator no AliExpress. Então eu já conhecia a reputação, me certifiquei se realmente a loja que eu estava comprando era a loja oficial da Svebony, e era uma loja de fato oficial. Eu chequei, fiz essa verificação, certo? E aí, quando a gente fica acompanhando o preço, eles sempre mandam informação, e eu aproveitei que eu estava acompanhando também o preço do dólar. Quando caiu, eu pensei, é a hora. Então você está vendo aí vários modelos, né? Ó, eles têm o de 60 mm de abertura e o de 70. O de 70 mm eles não enviam para o Brasil. Então você está vendo as condições aí que eu estou assinando. Parcela, esse telescópio pode ser parcelado até em 12 vezes sem juros, aliás, 12 vezes com juros, mas o que você paga no montante final é R$26 a mais. Então quem está querendo fazer um sacrifício muito grande e está a fim de pagar alguns juros, R$26 a mais no preço que está sendo ofertado hoje, tá certo? Outra coisa também que é interessante, eles fazem alguns combos, né? Mas o combo, independente de ser combo ou simples, eles só enviam de 60 mm. Depois eu vou mostrar onde é que aparece isso, certo? Frete grátis. Outra coisa que eu acho interessante também para mostrar, deixa eu descer aqui, é só para mostrar a avaliação da loja, né? Quantos mil seguidores já existem. Tá? Informações e avaliações são muito importantes, você observar essas avaliações para você saber se o produto chega. Conferir se a loja é a oficial. Lá em cima eu estou apontando lá, o Svebony Official Store, né? Para saber se realmente é a loja oficial. E dar uma olhada nos anúncios. Vamos ver o que a Svebony anuncia para esse telescópio de entrada deles, certo? Aparentemente botam figuras aí de planetas, mas não dá para ver os planetas desse jeito não. Se a gente conseguir ver, vão ser só bolinhas no centro da ocular, tá certo? Mas esse telescópio, pela abertura e pela distância focal, dá para a gente ver com certeza a Lua bem. E o Sol, desde que você tenha um filtro, vai precisar de mais conhecimento também. Não adianta ter só o filtro dizendo que é solar, mas você tem que saber se aquele filtro realmente é um filtro solar para telescópio, né? Bom, então vamos dar uma olhada nas especificações rápidas. Um Svebony, esse 60 mm é a abertura, ou seja, é o diâmetro da lente que fica apontado para o céu. Ou seja, essa lente tem um nome especial, é a objetiva. Então, quando você vê um telescópio refrator de 60 mm, você está vendo aí que é um diâmetro da objetiva. Isso dá o quê? 6 centímetros, tá certo? Não é o diâmetro total do telescópio, isso é só o diâmetro da objetiva, dessa lente que fica na entrada do telescópio, tá bom? E é importante a gente saber disso, por quê? Porque a abertura é o primeiro ponto a ser pensado quando você vai escolher um telescópio. Porque quanto maior a abertura, mais luz entra e mais nitidez na formação das suas imagens. Existem outras propriedades que a gente tem que atentar? Sim, existem, como distância focal, né? Aí eu vou passando aqui mais algumas características dele, né? Que ele é um refrator que a gente tá vendo aí, bonitinho, vem num tripé, pelo que eu estou vendo aí, né? Vem num tripé. Vamos dar uma olhada aqui mais nas especificações, tá? Vem com um prisma, corretor de imagem, né? O que esse prisma faz? É um prisma de vidro que fica entre a ocular, que é onde você põe seu olho, e a objetiva. E esse prisma, ele inverte a imagem, porque toda imagem de telescópio, naturalmente, ela vem invertida, a não ser que você coloque um novo elemento óptico que a desinverta. E aí o que está fazendo esse prisma, corretor de imagem aí, ele está dizendo que ele é um prisma que fica na posição de 45 graus, aí no finalzinho da extremidade, e faz essa inversão da imagem. A imagem que estaria de cabeça para baixo, ele deixa ela direita, tal como você vê, né? Então, prisma corretor da imagem de 1,25 polegada. Onde é que fica esse prisma, né? E por que é 1,25 polegada? É porque hoje os telescópios trabalham com bitolas, né? O focalizador tem um diâmetro de 1,25 polegadas, 2 polegadas e às vezes a gente conta até de 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu focalizador só pode receber acessórios, lentes com esse padrão de 1,25 polegadas. Está aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, onde fica esse prisma corretor. Ele fica dentro dessa caixinha aqui, ó, no final, né? Que a gente parece uma diagonal, mas tem um prisma lá. E esse prisma faz com que a tua imagem que ia sair de cabeça para baixo seja desinvertida e passe a aparecer tal como a gente já vê, tá bom? Telescópio com distância focal de 400 mm. O que a distância focal dita no telescópio? Ela dita o tamanho do campo visual que você tem. O que é o campo visual? O quanto do céu cabe no teu ocular, ou seja, cabe no teu olho. Você pode ter áreas grandes, como tu pode ter áreas pequenas. Aí, para dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o que uma distância focal faz na imagem, né, no tamanho da imagem produzida do telescópio, certo? Lembrando que distâncias focais curtas
Os telescópios geralmente são voltados para imagens de céu profundo, né, que imagens de constelação, de nebulosas, de objetos de céu profundo, né, galáxias e tal. E distâncias focais altas dão campos visuais pequenos, mas permitem maiores ampliações. Então elas são mais voltadas para você ter mais detalhes da superfície da Lua, como também imagens da superfície dos planetas, tá certo? Agora, não quer dizer que você também não possa usar uma ampliação maior para ver uma galáxia que tem um tamanho pequeno, digamos assim, né? Mas a gente tem que pensar que geralmente distância focal ela é independente da abertura. Então, se você quer um telescópio para um dado fim, você tem que casar a abertura dele com a distância focal, escolher valores que sejam compatíveis com a atividade que você quer, tá certo? Então, esse telescópio aqui, de antemão, o que eu vou dizer? É um telescópio para você começar a conhecer o céu, porque ele tem distância focal pequena, então ele não dá uma ampliação muito grande, mas você vai ver a Lua de boa com ele, tá certo? E o Sol também, como eu já falei. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem mostrando a distância focal do telescópio, né? 400 milímetros, que é desse que está anunciado. Mas eu tenho aqui imagens que seriam vistas com o campo visual, é só para exemplificar, tá, gente? Um telescópio de 150 milímetros de distância focal, outro aqui ao lado de 300 milímetros de distância focal e o último de 400 milímetros. Olha a diferença de campo, tá certo? No primeiro você pega o sol se pondo, o pier, as nuvens, o degradezinho aí do céu no pôr do sol. No de 300 você só pega o degradê, um pouco das nuvens e uma parte superior do farol. E no de 400 milímetros de distância focal você pega só o topo do farol. Então é como se você não consegue mais visualizar a imagem toda. Eu vou passar aqui para a questão do focalizador, né? O focalizador é onde você coloca a ocular e aí você vai regulando ele para focalizar, ou seja, para que aquela imagem que está sendo produzida pela primeira lente, lá, a lente objetiva que eu falei, aquela lente lá na entrada, ela venha para um ponto que a gente chama de foco, para que esteja pronta para ser transformada na imagenzinha que você vai receber lá na sua ocular, tá certo? Então, a linguagem mais simples seria isso. A gente depois pode falar de outros vídeos falando de ótica, mas tem tanto material na internet, eu estou me focando mais na questão da compra e na avaliação desse produto que está disponível no AliExpress, tá certo? Esse anel de latão aqui que eu estou mostrando é só uma forma de ele dizer que ele prende bem a ocular, ela não vai ficar torta. E aí isso geraria um problema para você visualizar a imagem. Então ele só está querendo dizer que o sistema de ajuste aí é legal. E de fato, para um telescópio por esse preço, isso entrega uma confiança, sabe? De que você, pelo menos a lente vai estar com o eixo óptico dela alinhado com o eixo óptico do telescópio. Vamos lá. Distância focal da lente ocular que acompanha esse telescópio. Esse telescópio vem só com uma lente. E ela já está pronta para você olhar para a Lua. Com a ampliação aí de 20 vezes. Tá certo? Essa é uma distância, é uma ocular, ela é boa? Ela não é a das mais procuradas. Você procura muito a ocular do tipo PLOS. Essa é uma ocular do tipo Canon. Esse K é para indicar que é do tipo Canon. É 20mm. Ela não tem um conforto ao se olhar. Ela não tem um descanso de pálpebra, sabe? E aí também você tem que observar que ela tem uma arquitetura diferente. Então, essa é a ocular que vem com kit. Uma ocular de 20mm. Com essa distância focal que o telescópio fornece, eu calculo a ampliação. Então vamos lá. Se a distância focal é 400mm e a distância focal da lente é de 20mm, ao fazer essa divisão 400 por 20, eu tenho um resultado da fração de 20 vezes, ou seja, é 20 vezes a ampliação que essa lente vai me permitir. Outro acessório interessante que vem com esse telescópio é a buscadora. A buscadora é importante porque, como vocês já viram, a ocular já te dá de cara, essa ocular que vem no kit, já te dá de cara uma ampliação de 20 vezes. Então você pode se perder no céu para saber por onde que você está apontando. Para onde é que eu estou olhando para o céu? Então vem esse acessório chamado buscadora, tá? Que permite que você observe para onde seu telescópio está apontando sem ter tanta ampliação. É uma buscadora de 24 mm de abertura e com ampliação de 5 vezes. Isso te garante olhar por ela, lá no finalzinho, na extremidade posterior, você põe o olho lá e você é como se fosse uma espécie de mira, tá? E aí você vai saber para onde o seu telescópio está apontando se ela estiver bem ajustada. É só para mostrar 5 vezes de ampliação, 24 mm de entrada, né? Então para objetos luminosos você vai conseguir ver bem se você está apontando o telescópio realmente para ele ou não. Então se a Lua está na buscadora, ela vai estar também na ocular, desde que a buscadora esteja totalmente alinhada com o seu telescópio, paralela ao seu telescópio, né? Como é que se ajusta? Através desses parafusozinhos que vocês estão vendo aqui nesse aro preto que envolve a buscadora, certo? Então tudo que você está vendo lá na buscadora, se ela estiver alinhada, você vai ver aqui, só que na ocular.
Só que você vai ver com ampliação maior. Por isso que a buscadora tem uma ampliação menor, que é para te ajudar, para você não se perder na hora de visualizar os objetos. E uma coisa que é interessante é que eu vi esses parafusos aí, eu estou na expectativa de que eu possa trocar essa buscadora por outra. Vamos ver se vai dar certo. É um outro teste que a gente pode fazer. Para melhorar a buscadora, usando a buscadora com mira a laser. Tá? É um laserzinho que fica projetado na lente da buscadora e a gente consegue saber se realmente o objeto está apontando, o telescópio está apontando para o objeto que a gente quer. Essa sapata é o que prende o telescópio ao tripé. E essa sapata aí que está aparecendo na imagem é uma sapata do tipo cauda de andorinha ou rabo de andorinha. Essa sapata também recebe o nome Vixen, que é um fabricante também de telescópio. Essa sapata ela é meio que universal, ela é muito utilizada. Só tem outro tipo, é chamada Losmandy, que aí é um outro formato. Mas essa aí ela é interessante porque ela pode ser usada em outros telescópios com outras montagens, outras montagens mais profissionais. Então, se vocês têm uma montagem legalzinha que tem a cela Vixen ou cauda de andorinha, você pode colocar esse telescópio lá. Então, é um telescópio que você pode usar em outras montagens, sem ser esse tripé que ele já vem junto com ele. Aqui essa sapata ela não está encaixada, ela está aparafusada. E aí a gente está vendo aqui mais ou menos o corpo dele, bonitinho, branquinho. É um telescópio que tem uma aparência bonita. Coloca umas fotos da lua aí, da lua dá para ver de boa. E também dá para fazer observações terrestres. Ele está colocando esse farol aí para dar a dica de que também pode ser feito observações terrestres com ele, tá? Durante o dia ou durante a noite. E muito bem. As especificações: marca Zebone, modelo SV501P, é o modelo de entrada, é o menor refrator que a Zebone fabrica para telescópio, né? Aí você tem uma abertura de 60 mm ou de 2,36 polegadas. As aberturas de telescópio geralmente são dadas também em polegadas, é bom saber olhar essa unidade aí, tá certo? Ou às vezes é representado por um apóstrofo, ou ele coloca a abreviatura de inches, né? Que é IN. Então, 60 mm correspondendo a 2,36 polegadas. É isso, uma abertura modesta. Não é muito indicada para telescópios refratores, porque o pessoal sempre quer um pouco mais de luz para poder botar aumento e ter nitidez na imagem. Agora, lembra que eu falei que esse telescópio tem a distância focal ou comprimento focal de 400 mm. E quando eu pego a abertura, né, e o comprimento focal, eu consigo determinar o comportamento desse telescópio. Então, eu posso ter telescópios de aberturas diferentes, distâncias focais diferentes, e imaginar mais ou menos um comportamento semelhante deles, que é quando eu faço a divisão, né, a razão. Eu divido o comprimento focal, o valor do comprimento focal, que no caso é 400, pela abertura, que no caso aí é 60. Então, quando eu faço essa divisão, eu chego ao valor de 6,7 arredondado. Então, a proporção focal é de 6,7, ou seja, comprimento focal ou distância focal dividido por abertura retorna um valor de 6,7. Telescópios abaixo aí desse valor, a F5, F4 ponto alguma coisa, F3, são telescópios claros, chamados rápidos. Justamente porque a proporção entre distância focal e a abertura diminui. Então tem um campo amplo e tem uma grande abertura. Então são indicados para objetos de céu profundo, que são aqueles objetos de brilho tênue, galáxias, às vezes cometas, nebulosas, tudo isso são objetos de céu profundo. As lentes, se está dando essas especificações, eu não entendo bem quais são essas especificações das lentes objetivas, mas só vem 2E e um 2G. Eu não sei se isso aí são algumas dioptrias, algumas informações do grau, digamos assim, da lente, do grau refrator da lente, né? Então eu tenho que observar o que são essas duas especificações. Mas é uma lente que, para todos os efeitos, ela tem 60 mm de diâmetro e tem uma distância focal de 400 mm, tá certo? Mostrei o escopo do Finder, é a buscadora. Escopo do Finder é a buscadora, ou seja, uma ampliação de 5 vezes com abertura de 24 mm, né? O tripé que ele está falando é um tripé de liga de alumínio, né? É aquele tripé que a gente viu, um tripé que não é muito bom, mas serve para a gente colocar o telescópio em cima e começar a ver como ele funciona. Diagonal, uma diagonal de 45 graus aí para a gente colocar aquele prisma e fazer a correção da imagem. Em vez da imagem, a gente vê a imagem pelo ocular de cabeça para baixo, ele colocado entre o ocular e o telescópio faz a inversão e ela fica de novo de cabeça para cima, digamos assim, não fica de ponta cabeça. E dizendo que o padrão dela, o diâmetro dessa diagonal é de 1,25 polegadas, o que dá 31,70 milímetros de diâmetro. Ou seja, ela tem que ser o mesmo diâmetro do focalizador, né, que eu tinha falado. Mesma coisa os oculares, ocular Kenel de 20 milímetros, que proporciona uma ampliação de 20 vezes, também com 1,25 polegada, né? Que é o que? 31,70 milímetros de diâmetro, que vai encaixar certinho lá no focalizador. Então, um resumo do que vem dentro da embalagem, tá aí o telescópio.
A buscadora, um ocular, ele bota no plural, mas só vem um ocular. Então, se você quiser maiores ampliações da lua, você vai precisar adquirir uma nova lente. Eu até, dependendo do orçamento, eu recomendaria adquirir uma lente de 20mm, só que na arquitetura Plossl, em vez de ser Canon, tá certo? Mais alguns destaques aqui, ó. Olha só, o tripé que vem, pode ser que ele venha preto, como pode ser que ele venha prateado, né? Vamos ver que cor ele vai vir. Esse parafuso é o parafuso de 1/4 polegada, é o parafuso padrão para todo equipamento fotográfico. Geralmente os equipamentos fotográficos, essas câmeras, tanto a Cybershot quanto a DSLR, vem com esse buraquinho para você colocar esse parafuso aí, tá certo? É um padrão. E esse parafuso é o que você vai usar para prender a sapata do telescópio. E vocês estão vendo aí outras imagens, uma câmera DSLR acoplada no telescópio. Para essa câmera estar acoplada, tem um adaptador. Esse adaptador não vem no telescópio. Então é só mesmo para ganhar o interesse da gente. Ó, bem aí teria que ter um adaptador que a própria Zeboni vende para adaptar para você colocar a sua câmera. Mas eu não recomendo você adquirir de pronto. Primeiro conheça o telescópio, o que ele oferece, e depois procure saber se realmente vale a pena botar uma câmera aí. A gente vai ver isso aqui. Também tem o acessório que você pode colocar o celular preso ao telescópio. Mas vocês estão vendo aí que ele está usando esse acessório, mas está usando um outro tripé, né? Ó, porque naquele tripé bambo, meu amigo, não vai dar certo. Então ele botou um tripé bem melhor. Ele adaptou a sapata lá do telescópio noutra sapata mais larga para colocar nesse tripé. Ó, tá aí, ó. Tá vendo? Ele botou uma sapata mais larga embaixo para poder ele fixar o telescópio no tripé. Esse é um tripé, eu acredito que seja um tripé fotográfico, mas existem as montagens elas já pegam essa sapata direta do que vem nesse tubo do telescópio aí, padrão Vixen, e tem montagem que pega outro padrão, como eu falei. Essa foto aqui é interessante, ele usou uma diagonal diferente, essa diagonal aqui eu acho que é outra diagonal, não é 45 graus, acho que é uma diagonal talvez 90, não, 45 também é, e colocou uma câmera dedicada. Essa é uma câmera, parece como se fosse ela tem o poder de uma webcam, mas ela é voltada para fazer imagens planetárias. Então a gente chama essa câmera de câmera dedicada. Vocês vão ver muito dessas câmeras aí. Uma outra DSLR. Mas lembrando, para usar essas câmeras, vai precisar sempre ter alguma adaptaçãozinha. Ou uma Barlow com rosca M42 ou algo do tipo. Ele botou uma imagem aí, ó. Vou subir aqui de novo só para mostrar para vocês. Aqui é só os pacotes, né? São os pacotes que ele fala. Para o Brasil só vem dois, os que envolvem o telescópio de 60x400, né, o de 70x400 ele manda. Essa imagem que ele colocou, deixa eu voltar aqui em cima, ó, mostrar para vocês como eu sei que ele não manda. Quando eu marco o modelo de 70mm, seja ele sozinho ou conjunto, né, com as lentes e tudo, Barlow, acessórios, ele não envia para o Brasil. Isso atualmente, estou falando no dia 13 de janeiro de 2023, tá certo, gente? Bom, aí você vê a variação de preço, ó. Aumentaria um pouquinho mais, ó. Se entregasse para o Brasil, valia a pena? Valia, porque toda abertura é melhor, né? Quanto maior a abertura de um telescópio, melhor. Aí a distância focal vai depender da utilização que você vai querer dar, tá certo? Então, sempre procurar maior abertura, lógico, com o preço que você tem. Então, é isso, tem esses acessórios aí. Eu vou só ver se tem mais algum detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Deixa eu ver. Essa é a Barlow. Essa é uma lente que ela é de aumento. É uma lente legal, porque ela aumenta o potencial da ocular. Ou seja, às vezes você só tem um ocular. Aquela ocular já divide, né? Quando a gente fez o cálculo, divide a distância focal pela distância focal da ocular, a gente tinha a ampliação. Quando eu coloco a Barlow, é como se eu duplicasse a ampliação que aquela ocular me dá para aquele mesmo telescópio. Então, se eu tinha um ocular que me dava uma ampliação de 20, ao usar uma Barlow de 2 vezes, que é essa que está anunciada aí no conjunto, no kit, lembrando que isso é uma opção, viu, gente? Não está incluso, só se você incluir o conjunto, o combo. O telescópio que a gente vai comprar aqui não vem com essa Barlow no conjunto. A gente vai comprar essa Barlow ou ver uma Barlow que a gente já tem aqui por fora, tá bom? Mas o objetivo da Barlow é uma lente que ela multiplica a tua distância focal ou do telescópio, né? Ou divide a distância focal, ou divide pela distância focal da tua ocular. O cálculo mais fácil que eu gosto de fazer é ele calculando em cima, o fator multiplicativo, né? Calculando em cima da distância focal do telescópio. Ou seja, se eu tenho um telescópio de 400mm de distância focal, com a Barlow de duas vezes, ou seja, o fator multiplicativo de 2 vezes, eu vou ter uma distância focal de 800. Significa que agora eu vou ter um campo menor e uma ampliação maior. Então, para uma mesma lente de 20mm de distância focal, que é uma propriedade da lente ocular, quando eu colocar, ao invés de ter o antigo aumento de 20, eu agora vou ter um aumento de 40 vezes.
tá certo? Depois a gente pode fazer algum vídeo, mas tem tanto material na internet que eu fico até com vergonha de gravar. Mas esse aqui é um vídeo só para mostrar a questão da compra. Como é que eu pensei na hora que eu fui fazer essa compra para fazer o teste se esse telescópio é bom. Gente, eu não estou afirmando aqui que o telescópio é bom. Eu vi alguns comentários, mas eu quero ver de perto. Então estou só avaliando o que é que está aparecendo aqui para mim, né? O conjunto vem com a Barlow, vem com o filtro para observar a lua, porque quando a lua está muito cheia, o brilho é forte, né? Dó. Então tem várias coisinhas aí. Mas eu recomendaria, assim, quem vai comprar meio que no escuro, como eu estou fazendo aqui, a não ser pela informação que o vendedor é bom, já mandou várias coisas para o Brasil e as avaliações que tem lá embaixo, eu não recomendaria comprar um conjunto. Primeiro, dá uma olhada como é que se comporta o telescópio e depois vai aprendendo o que significa cada acessório desse e vendo se ele serve ou não para você. Cometi muitos erros quando eu comecei na astronomia, comprei equipamentos caríssimos e eu fui vendo que precisava de comprar mais equipamentos mais caros para poder usar aquela característica que fez aquele equipamento que eu já havia comprado mais caro, né? Então tudo isso é uma coisa que tem que ser aos poucos para poder você investir o dinheiro certo. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ajudar os meus amigos que às vezes me perguntam com qual telescópio começar. E eu não tinha como dizer, porque em época que o dólar está caro e com tantos produtos aí, a variedade de produtos que tem na internet, a gente não testa, não tem como dizer. Então, para não ser preconceituoso, eu resolvi fazer esse pequeno investimento aí para a gente ver se esse aqui tá um Svibone 60mm de abertura e distância focal de 400mm. Essas são as duas características mais importantes para um telescópio na hora que você vai comprar para saber. E agora vamos para a compra. Ele está em um preço bom, né? Eu tinha observado ele nos últimos dias e vi que o dólar caiu hoje e nós vamos para a compra. Tá? Depois que eu fizer a compra, nós vamos observar quais seriam os próximos passos para você fazer a importação desse telescópio. Se você já tem conta no AliExpress, cadastra seu CPF lá, né? Observa se o frete tem o rastreamento, isso é muito importante, tá bom? E aí vamos para o próximo passo, que é o que? Depois que fez o pedido confirmado, o que é que eles vão informar para a gente, beleza? Então quando você seleciona o seu pedido que você faz, vai passar alguns momentos lá em que ele vai dizer que está em processamento. Depois que o pedido for confirmado, vai ficar esperando ele mandar para o centro de distribuição, ele ser embarcado. Quando ele já está em vias de ser enviado, ele produz um rastreamento. Então você deve observar, eu estou no site, mas vocês podem ver no aplicativo, vai aparecer essas mesmas opções. Então quando o pedido já estiver no status de esperando a entrega, é porque ele significa que ele foi enviado, tá certo? E aí você vai acompanhar o pedido, tá bom? Eu vou clicar aqui, vocês estão vendo o preço que estava anunciado, 366,48, e o desconto pelo fato de eu seguir a loja, eu consegui um descontinho aí, ó, tá certo? Cerca de R$18, tá? Então vamos acompanhar o pedido, tá aqui o pedido feito no dia 13 de janeiro de 2023, como eu tinha falado para vocês, certo? Então vamos acompanhar o pedido. Então hoje eu já tive que esperar alguns dias, né? Eu fiz no dia 13, hoje nós estamos no dia 20, então 7 dias depois eu já fiquei sabendo que o produto chegou no Brasil, chegou em Curitiba, certo? E aí olha só, cada passo desse aqui já foi passado o produto já passou por cada um desses, né, na verdade. Então, centro de processamento lá nessa cidade aqui, foi em Gangtown, aí foi recebido no centro de transporte, saiu do país, então tudo isso aqui você recebe notificações. É porque eu estou gravando esse vídeo 7 dias depois, porque eu queria ter certeza que no dia que ele chegasse no Brasil, se ele poderia ser liberado no mesmo dia. E aqui eu estou mostrando para vocês uma situação bastante interessante. O produto chegou hoje ao Brasil e já passou pelo desembaraço aduaneiro, ou seja, a Receita Federal já fiscalizou ele e liberou o produto sem taxação. Então é uma coisa muito importante você jogar limpo com a Receita Federal do Brasil. Como você pode fazer isso? Usando o ambiente Minhas Importações dos Correios. Isso é muito importante. Como usar o ambiente Minhas Importações dos Correios? Esses são os próximos passos que eu vou mostrar para vocês. Mas por hora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Assim que o produto foi enviado, eles produzem um código de rastreio. Nesse caso aqui o código foi gerado para mim. Então com esse código aqui você já copia e leva lá para o ambiente Minhas Importações. Porque quando esse produto entrar no Brasil, você vai ser notificado e vai ter a oportunidade de vincular o seu CPF a esse produto. E aí quando chega a Receita sabe que a pessoa que está importando é a pessoa responsável. Então se houver alguma taxação, ela vai emitir uma GRU para a pessoa pagar. Senão ela vai liberar o produto. Então no caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é que esse produto ele foi liberado.
Se você não tem conta no ambiente Minhas Importações do Correios, saiba que você pode acessar esse endereço que está aqui, vou colocar também na descrição do vídeo, e nele você pode fazer seu cadastro do ambiente Minhas Importações, tá certo? Como é que você faz? Você chegou aqui, tem essa página inicial aqui, você pode chegar e vir direto para a plataforma. Aqui, se você quiser ter mais informações, tá certo? Eu vou deixar esse link aí na descrição. Então eu vou clicar nesse link Minhas Importações, que vai me possibilitar entrar meu dado de usuário que eu cadastrei e minha senha, tá certo? Eu vou digitar aqui. Uma vez que você fez o cadastro na plataforma Minhas Importações, você tem duas opções para poder você vincular o objeto que está vindo pelos correios lá da China em seu nome. Ou você coloca o código de rastreio aqui, né? No caso aqui, ó, esse aqui. Coloca o código de rastreio aqui. Ou você vai lá no aplicativo, instala o aplicativo dos correios, né? Que Minhas Importações também, que ele tem essa função lá de rastreamento, e automaticamente ele mostra isso para você. Então eu vou colocar aqui a pesquisar, ele mostra o objeto. Então, se ele não tivesse, ele dizer objeto precisa ser vinculado. Como aqui, documento vinculado eu já vinculei, então não tem problema nenhum. E aqui ele diz, ó, quando eu clico nessa abazinha aqui de informação, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ele diz que a encomenda seguirá direto, então já está vindo, né? Então não tem problema nenhum. Às vezes você precisa fazer um pagamento. E aí aparece uma legenda aqui e que mostra quando você tem que pagar. E ele já gera o próprio boleto por aqui, um boleto da GRU. Então você pode fazer o pagamento por aqui. Então, esse é a plataforma Minhas Importações, né? Bom, então uma vez que o cadastro foi feito na plataforma Minhas Importações, você pode também baixar o aplicativo dos Correios. No meu caso aqui eu baixei para um smartphone com um sistema operacional Android, certo? Olha só, eu já digitei o código de rastreio do telescópio, que a gente já sabia, e aí ele mostra a mesma movimentação, a sequência do que já se passou, tá certo? Bom, tem outros objetos que eu tenho cadastrado aqui. Por exemplo, esse do higrômetro aqui, ele foi só cadastrado porque ele ainda não consta na barra de dados dos Correios. Estou digitando aqui um outro código para mostrar para vocês que às vezes não tem, o objeto não é identificado na base dos Correios. Então, outro objeto que eu tinha também rastreio, e mostrando para vocês que no primeiro momento ele não consta, mas eu salvo e coloco uma descrição dele. No caso aqui eu vou colocar produto tal, só para ilustrar. Mas foi assim também que eu fiz lá com o higrômetro, tá certo? Com o telescópio que eu já tinha cadastrado, não tive como filmar, né? Mas é só para mostrar como eu já fiz com o telescópio, foi desse mesmo jeito. Coloquei o código de rastreio, botei a descrição e ele disse que não tinha na base de dados, mas ele fica lá salvo. Quando então o objeto chega aos Correios do Brasil, aí você recebe a notificação. É o que a gente vai ver em seguida. Estou só mostrando para vocês que tem alguns objetos aí que eu tinha cadastrado e não tem nenhuma identificação na base de dados, mas ele permite salvar. Então nós vimos como foi feita a inserção de objetos, né, que ainda não estavam na base dos Correios. E agora nós vamos ver o que acontece quando a gente realmente é notificado daquele objeto que não era reconhecido, mas que estava cadastrado no seu aplicativo, né, ou na plataforma Minhas Importações, e aí quando ele chega ao Brasil. Então eu recebi essa notificação, estou mostrando para vocês que eu vou agora abrir meu aplicativo dos Correios para ver esse objeto. É nesse momento em que ele geralmente pede para você fazer o vínculo, tá? Ou quando ele é postado. Então nesse caso aqui ele já tinha sido vinculado direto, automaticamente, né, quando ele foi postado. E aí eu estou mostrando para vocês como é que ele me notifica quando ele chega nos Correios do Brasil. E aí o próximo passo seria ir para o desembaraço aduaneiro, tá certo? Foi assim que eu fiz com o telescópio. Eu estou usando esse outro objeto só para mostrar do zero como é que se faz com ele, tá certo? Então eu inseri um objeto que não tinha na base de dados e ficou esperando. Quando ele chegou a notificação avisando, tá certo? Agora, nós vamos ver que a importância de manter o aplicativo instalado é porque você também tem a comodidade de ser notificado quando o teu pedido sai para entrega, tá certo? Então, nesse caso aí, é já o pedido do telescópio, tá certo? Aparece aí uma mensagem em que você vai ver que ele avisa que o objeto saiu para entrega. Eu estou abrindo o aplicativo dos Correios aí e mostrando, ó, quando eu clicar no telescópio já vai dizer, ó, objeto saiu para entrega. Então é isso, galera, passo a passo. Agora no próximo vídeo nós vamos fazer o unboxing desse telescópio.